Quando a gente fala remoção de trauma, parece que você pega o trauma, coloca no caixote e joga na esquina. Não é nada disso. Não. Quer dizer, aquela representação continua na memória. A memória, você não consegue apagar nada da memória. Aquilo fica dentro de encapsulado no cérebro. Então não há como você apagar a memória. Agora, você pode apagar o sofrimento. Aquela história realmente se torna uma coisa insignificante. E algumas pessoas que eu atendo com questões assim emocionais, no meio do tratamento, não preciso mais fazer. Já entendi, já passou, acabou. Acontece isso. Acontece muito, muito. Como é que é? Você está trabalhando uma sintomatologia, de repente a pessoa... No meio, porque a gente vai repetindo o protocolo, né, até zerar. Eu fico ali persistindo com aquela pessoa, né? Uhum. A pergunta inicial, qual é a questão que você quer trabalhar, e de 0 a 10, eu faço uma escala de 0 a 10, quanto essa questão incomoda você. Uhum. E a pessoa diz 0, fala 10, 11, 1000 ou 7. E nós vamos fazendo o protocolo, refazendo esse protocolo, e depois de cada, não sei como é que você diria, enfim, volta de FT, quando você volta ao ponto inicial, eu pergunto, e agora? Nós estávamos em 7, e agora? Enquanto está essa questão para você? Né? E vem no cérebro da pessoa, e ela não fala para me agradar, nem para se livrar daquilo, ela fala porque vem no cérebro. É tanto. E vai baixando. Exatamente, a pergunta é exatamente isso, quer dizer, não é uma avaliação de número, que você utiliza o raciocínio, é uma coisa espontânea do cérebro. Vem no cérebro. Porque uma vez que você começa a tocar esses pontos e você entra em contato com o seu cérebro, ele entra nesse jogo e ele corresponde. E vai desestressando, até zerar, até você perceber que aquilo era uma bobagem. E aí é como se fosse uma casca de cebola, que você tira um trauma principal, surgirão outros secundários? Em relação a esse fato ou essa questão, não sei, mas certamente esse estímulo vai fazer com que novas questões surjam. Às vezes você está de manhã, tomando banho, embaixo do chuveiro, e começa a dizer, mas tem aquela coisa também. E se você quiser, você volta, e você já tem até a técnica. Ou você trabalha isso sozinho, ou você volta para trabalhar mais uma questão, se quiser. Como é que é possível trabalhar, obviamente, na autoeducação, que a gente sabe, mas você fazendo um acompanhamento com o terapeuta, tem ganhos ou não necessariamente? A maioria das pessoas vem, faz aquilo, zera e segue sua vida. Uma sessão só? Uma sessão só. Aquela questão específica. Bom, temos aqui o ponto do ID3, tem o VG20, tem no lado do olho, tem na lateral do olho, tem abaixo. Uhum. Esse ponto aqui é muito importante até para um desenvolvimento espiritual, né? Por quê? Porque aqui não é o vaso... Ponto de ligação entre o vasoconcepção e o vaso... você sabe. Eu sei, mas tem que perguntar, né? Isso aqui é importantíssimo, esse ponto. E a gente, enfim, vai continuando todos. Então, a gente trabalha a cabeça, o tronco, e depois faz o mini universo na mão. A pauta do nosso programa específico é o Gama de 9. Muito bem. O Gama de 9 é um exercício que eu considero interessantíssimo e importantíssimo. Os antigos tibetanos já sabem disso, aqui, sei lá, 5.000 anos. O mestre Showa Kokushui, para pessoas que têm o CDzinho dele, ele faz o que se chama cura prânica. E ele ensina o Gama de 9. Dr. Laí Ribeiro, aqui no Brasil, uma pessoa conceituadíssima, ensina a Gama de 9 e ele tem vários exercícios de integração de hemisférios cerebrais. Então, o Gama de 9 tem essa função. Porque o EFT se propõe a curar e a abrir a novas possibilidades de pensamento. É um trabalho mental. Então, você achava que você era vítima em determinadas circunstâncias e, de repente, cai a ficha que isso tudo é uma grande bobagem. Tá certo? E, então, esse exercício Gama de 9 é feito com os olhos, é muito rápido. Vamos já fazer? Vamos. Então,
Olho aberto, olho fechado, olho aberto. Depois, sem sair do centro, dirigir o olhar para aqui, para o lado direito, embaixo. Volta para o centro, muito rápido. Sem sair do centro, o olhar aqui, para o lado esquerdo, volta para o centro. Grande círculo dos olhos no sentido horário. Grande círculo dos olhos no sentido anti-horário. Sempre a gente vai estar aqui, apertando um determinado ponto. Depois você vai dizer, vai fazer uma pequena canção que vai trabalhar a palavra ao lado direito do cérebro, que pode ser o parabéns a você, tipo nananana. Rapidamente, 1, 2, 3, 4, 5. Você passa através do corpo caloso para o hemisfério esquerdo, que é o numérico. E volta para este. De novo, a cançãozinha. Nananina. E depois, então, você já volta para aqueles pontos que você estava trabalhando no FT. Essa coisa rapidíssima, com os olhos dentro do cérebro, você vai sair do hemisfério direito, atravessar o corpo caloso, atingir o hemisfério esquerdo e voltar, através do corpo caloso, para o hemisfério direito. Isso faz toda uma reformulação no cérebro. Por conta de, inclusive, utilizar áreas ou fazer uma trajetória que o nosso Você cérebro não... integra os dois hemisférios. Integra. Integra os dois. Então, você tem a capacidade de sentir e pensar instantaneamente. E não sentir hoje e falar disso amanhã, porque só entendeu no dia seguinte. É instantâneo. O que acontece quando a gente integra os hemisférios cerebrais? Nós vamos acessar uma função da mente que chama-se mente psíquica superior. Isso Rosa Cruz ensina. E essa mente psíquica superior, ela atinge a capacidade da compaixão, a compreensão e a compaixão. Então, todos os fatos que aconteceram na nossa vida, as questões de relacionamento, você vai conseguir enxergar a confusão do outro com compaixão. Acaba a raiva, acaba rancor, acaba o vitimismo, acaba a vontade de vingança, acaba tudo isso. É uma maravilha. Quantas experiências práticas você já teve em relação a esse tipo de relacionamentos que foram olhados com compaixão e essa raiva, esse rancor, essa mágoa, o sentimento de vingança desapareceu em apenas uma sessão, Nicolete? Olha, eu atendi desde criança de, 5, 6 anos de idade, a pessoa de 85. Os casos nunca se repetem, Valdão, nunca se repetem. E, às vezes, as pessoas não me dão feedback. Elas só me dão feedback de dizer, zerei essa questão, me sinto bem, estou aliviada. Não existe, e eu não fico também perguntando. Eu deixo a pessoa livre tocar sua vida com aquela informação e com aquele grande alívio, né? Como eu aplico em mim mesma enquanto eu estou ensinando o outro, eu posso dizer da minha experiência. Uhum. Que, obviamente, quanto mais você aplica isso, mais você vai evoluindo. E muito bom, muito bom. Então é um tratamento que tem que ser feito constantemente. Se você, para aquela coisa específica, não. Mas como desenvolvimento espiritual, eu aconselharia a fazer todos os dias. É como um polimento de um cristal ou de um cobre, que você precisa de vez em quando dar uma polidinha. É muito bom. É. Esse ponto também de acupuntura é o TR3, o chamado triplo reaquecedor 3. Eu faço entre o quinto e o quarto dedo. Isso. É isso mesmo? Isso mesmo. Entre o quinto e o isso. quarto dedo nesse buraco aqui, né? Tem um buraco. É um buraco, é uma depressão. Uma depressão. É o TR3, é o chamado triplo reaquecedor 3. Uhum. O triplo reaquecedor, a Nicolete participou da palestra lá, sabe o que é o triplo reaquecedor. Na verdade, nós temos 3 fogões no nosso organismo, o gênito-urinário, o gástrico e o cardiorrespiratório, como se fossem 3 fogões mesmo. E esses fogões giram dentro de uma engrenagem que deve estar harmônica. E esse TR3 faz com que a harmonia desses fogões, os aquecedores, fiquem harmonicamente funcionando. Então, é uma maravilha esse ponto. Então, quando a gente faz o gama de 9, a gente está friccionando isso aqui.
Então, aí faz o estímulo, aí faz o movimento dos olhos. Dos olhos. Olho aberto, olho fechado, olha para o lado direito sem sair do centro, lado esquerdo sem sair do centro, sempre voltando. O grande círculo dos olhos no sentido horário, o grande círculo dos olhos no sentido anti-horário. A cançãozinha, 1, 2, 3, 4, 5, a cançãozinha. 2 segundos, não precisa demorar muito. E depois volta para o processo. E é uma maravilha. E o gama de 9, ele dá um salto no tratamento. Como é que você percebe o seu efeito prático? Ele vai ajudar a você ter novas possibilidades de pensamento, ver de um outro lado aquela questão. É esse o grande salto. É o grande salto. E todas as pessoas respondem muito bem. Alguns terapeutas estão pulando o grama de 9, estão fazendo só a cabeça, mas aí é para fazer voltar o cliente. Uhum. Eu vejo assim. Eu acho muito importante esse exercício. Não deve ser abandonado. Mas se está dentro da prática criada pelo... O Gary Craig. Quer dizer, então por que se retira? Porque muitas pessoas da área das terapias, principalmente os psicólogos, eles querem acrescentar o EFT à maneira deles, eles vão selecionando. Mas a queixa do paciente não é mais importante do que a escolha do psicólogo? Não. Para uma pessoa que quer que aquele cliente volte, porque ele vive disso, ele não tem interesse em atender uma pessoa uma vez só. Então cria uma... Eu acompanho todos esses americanos, recebo, eu sei o que eles estão fazendo, né? E eu vejo que eles vão simplificando e eliminando esse exercício que é importantíssimo. Dizem que esse movimento dos olhos também faz muito sentido dentro em relação ao cérebro, que parece que o olho tem algumas substâncias muito próximas à massa cinzenta do cérebro. Tem alguma coisa a ver isso? Tem. A natureza, né, do tecido é similar ao cérebro. Por isso que esse movimento faz com que haja o estímulo Tem toda a ligação com o cérebro. Não é uma coisa independente. Sobre as pessoas que têm esse ganho... Da compreensão, da compaixão. Não da compaixão, mas que tenham o ganho secundário com a patologia, com a sintomatologia, é mais difícil você romper com esses grilhões ou simplesmente esse movimento e o comando autossugerido é o suficiente para quebrar esses paradigmas antigos? É suficiente desde que a pessoa realmente queira. Que ela não tenha tamanha identidade com a situação patológica, que na realidade ela não queira sair dela. Se ela é sincera no seu desejo, o resultado é 100%. Então, mas quando ela tem essa resistência maior, como é que funciona isso? A resistência pode ser maior do que o trabalho ou normalmente a resistência cai por terra? É melhor não fazer o trabalho. Você percebe isso? Eu percebo. Eu já pergunto, você realmente deseja? Quantos falam não? 10%? A maioria jura que quer. Mesmo não querendo? Mesmo não querendo. Porque não conhece a si próprio. E quando você... Dá para perceber? Olha, dá para perceber à medida que a coisa vai se desenvolvendo, porque em geral cada girada de EFT deve dar, digamos, um resultado bastante rápido. Então aquela pessoa que diz assim, eu acho que eu comecei com 8, mas eu acho que eu ainda estou com 8, e você faz de novo, eu acho que eu estou com 7,5, não sai daquilo, Valdan. Quando você faz uma sessão e... Você vai fazendo, e aquela pessoa não responde numericamente a nenhuma diminuição daquilo. Né? É a resistência dela. Porque o organismo, o cérebro responde na hora. Você desestressa os genes ali, você vai desestressando aquilo tudo. Descompressiona na hora. Na hora. Agora, não tem como não funcionar. E quando isso acontece, como é que
a orientação terapêutica, né? Para a pessoa que está aplicando, para a pessoa que está se auto-aplicando. Ultimamente eu tive uma história assim, Conta pra gente. de uma pessoa, uma moça muito bonita, muito interessante, muito inteligente, que veio porque num exame de rotina encontraram um pequeno nódulo no cérebro. E ela então desenvolveu o terror de ter que fazer uma operação no cérebro e morrer dessa operação. Ela veio para trabalhar essa questão. Nós fizemos o EFT, ela zerou essa questão, estava muito bem, muito feliz, muito aliviada, tchau, tchau. Daqui a pouco ela me manda um e-mail. Agora eu estou esperando uma criança e voltou o meu terror de que o meu médico peça uma ressonância e que eu tenha que ser operada do cérebro. Ele disse, se você está esperando um bebê, não é doença, isso é felicidade, parabéns. E se seu médico pedir uma ressonância do cérebro numa mulher grávida, mude de médico. Isso mesmo. E Você concorda? Concordo. Mude de médico e pare com isso. E aí, o que ela respondeu? Não trocou de médico? Não sei, não sei. Eu digo, você quer marcar uma outra sessão a respeito desse mesmo assunto? E ela não falou mais nada. Ela mora perto da minha casa. Eu passei um pito nela. Para com isso. E como é que a pessoa recebe o pito normalmente? Não sei, não sei. E também não me importa. Não sabe sim, você está dando um pito, você sabe se ela ficou brava com você, se ela Não, porque eu reagiu. fiz por internet, né? Ah, Eu sim. a encontro de vez em quando, ela mora perto de casa. Entendeu? Então, ela na realidade, esse pequeno cisto que ela tem, ela diz que é um cisto no cérebro, que parece que é de nascença, se transformou num elefante branco gigantesco. Ela quer alimentar isso, porque é muito interessante uma mulher que diz, eu tenho medo, eu tenho uma coisa no cérebro, será que eu vou ter que ser operada, será que eu vou ter que abrir o cérebro? É muito interessante. Aquilo causa um diferencial, não causa? E ela, qual o ganho dela ser uma coitadinha, por exemplo? Ela mantém a atenção de todos, do marido, da filha que ela já tem, da família, dos amigos, todo mundo. Uhum. Ela é uma mulher diferente, ela pode ter qualquer coisa. Pode ter que abrir a cabeça. Pode ser que morra. Não tem nada disso. Você consegue olhar para esse tipo de paciente com compaixão ou dá pito? Eu dou pito. Eu já acabei de contar que eu dei um pito. Não, você Porque deu às um vezes pito. eu dei um pito. Mas na realidade eu tenho compaixão porque está tão envolvida numa coisa tão ilusória, porque está falando a respeito de nada. Não é uma coisa concreta, não é uma ameaça concreta. Ninguém falou nada. Foi verificado num exame de rotina dela de que ela tinha essa coisinha. Bom, e também se tirar o trauma ou a preocupação com o tal do cisto, vai aparecer outra, né? Uma coisa no ovário, Provavelmente. né? No cotovelo, na ponta do nariz, na ponta da orelha. Provavelmente. Então, em vez de ter uma grande satisfação de lidar tranquilamente com uma questão, porque é uma ameaça virtual. Não tem nenhum motivo para aquilo ser realmente uma causa de uma grande tragédia. Não tem nada. O funcionamento dela é perfeito, ela é uma mulher perfeita, tudo está perfeito. É só uma inculcação. Ela jurou que ela queria tirar isso, jurou que zerou, e depois volta de novo com isso. Eu utilizo essa pergunta que você se referiu, Nicolete, no sentido de você quer se curar, eu posso te ajudar, né? Se você não quiser, não posso fazer nada. Não perca seu tempo e nem ocupe o meu. Recentemente eu atendi uma pessoa com um estado deplorável do ponto de vista emocional e acabei falando umas verdades, obviamente, porque a verdade faz parte do tratamento, as verdades segundo o meu entendimento, mas ele está me pagando para eu fazer uma avaliação e eu tenho que ter uma consciência tranquila e limpa de falar o que eu realmente penso. E a verdade que eu acho que é o que eu penso sobre o fato e tal. E às vezes a gente acaba assustando as pessoas, porque fala, nossa, você falou que me fez bem, eu precisava ouvir aquilo, mas acaba travando a rebimboca ali na hora,
e a pessoa reconhece que você falou a verdade. Isso acontece também quando você faz algum trabalho com FT? Bom, Não? quando eu estou fazendo trabalho com FT, eu não entro em nenhum tipo de julgamento, nós vamos fazendo e vamos deixando aquilo se desenvolver. Algumas pessoas são muito rápidas e no meio do processo dizem, muito obrigada, eu não preciso continuar, já percebi, já entendi, já acabou, pronto. Outros são mais resistentes. E outras pessoas juram que aqui está tudo bem, já está tudo resolvido, e daqui a pouco recriam aquilo. É como um monstro que nasce das cinzas. Mas aí é processo dela. Porque exatamente o que me ocorre aqui, Nicolás, que eu estou pensando, é que tem algumas pessoas que você pode retirar a sintomatologia momentânea, mas se ela tem um padrão esquizofrênico, vamos dizer assim, ou um padrão problemático em que gera sempre esse estado de coitadinho ou de coitadinha para chamar a atenção da família e para chamar a atenção do outro, você tira uma sintomatologia, não vai aparecendo outra coisa por conta de que na verdade você rompendo um padrão, você tem que buscar um outro padrão. Você tem que renovar uma questão da postura sua diante da vida. É nesse sentido, não um julgamento de valor. Mas quando você quer mudar um padrão de algo que já vem estabelecido, você tem que colocar outro padrão no lugar, ou criar uma outra coisa. E as pessoas às vezes não estão dispostas, elas querem a cura, mas não querem mudar aquele padrão que gerou aquela patologia. Mas a pergunta é a seguinte, Nicolete. Quando uma pessoa tem um padrão doentio em que gera uma sintomatologia para se sentir ou para se sobressair na família ou para chamar a atenção do outro, enfim, você tira essa sintomatologia e a pergunta é, se essa personalidade doentia não for curada na sua raiz, essa sintomatologia não vai aparecer em outro local, em outro momento? Olha, o que eu posso falar para você é que nos Estados Unidos o EFT está sendo usado para aquela síndrome de traumatismo pós-traumático. Inclusive da Segunda Guerra foi muito ainda tem os pacientes que têm sequelas, não só da Guerra do Vietnã, aquela anterior ainda, aquela não era da Coreia, tinha uma região ali. E essas pessoas, com todas as formas de terapias, não tinham resultado. O EFT tem resultado com eles. Mas aí você não vai ter uma sessão só, você vai insistindo com esses pacientes durante um tratamento e eles conseguem já voltar ao convívio das outras pessoas. São pessoas que têm medo de estar num restaurante, porque acham que vai ter, enfim, alguém com uma metralhadora atrás deles, que tem medo de subir até o primeiro andar, porque ficou com o trauma das alturas, aqueles que já pularam de paraquedas, ou que tiveram aviões que caíram e sobreviveram, coisas assim. Então, eu acho que até em casos mais graves, casos que já teriam sido tratados ou tentar se tratar com drogas e com psiquiatria, e se obtém resultados com EFT. Se tem resultados? Tem, né? Se obtém. Tanto que o governo americano adotou essa técnica como oficial para esses casos da síndrome pós-traumática. O próprio fundador, né, O Gary Craig. O Craig parece que ele atendia muitas pessoas no Vietnã, me parece, não foi isso? Eles têm Eric Hure, parece, é um que se ocupa especialmente desses casos. Agora, do ponto de vista da saúde pública, você sabe alguma coisa se o EFT hoje está sendo admitido nos planos de saúde dos Estados Unidos nesse sentido? Já não sei, porque todos os países de língua inglesa, milhões de pessoas no mundo estão sendo atendidas com isso. Mas não sei se na saúde pública. Meu experiência tive aqui, já contei para você também, na Semana de Qualidade de Vida do Banco do Brasil. E eu tinha muitas pessoas para atender em um intervalo minúsculo. Então, em 15 minutos eu fazia rapidamente o EFT. E as pessoas saíam satisfeitas. Para cada pessoa, 15 minutos? Para cada pessoa, 15 minutos. Então, eu não podia fazer muitas rodadas do EFT. E a identificação do problema, normalmente, você acredita que as pessoas elas vão lá para tirar um sintoma que está incomodando muito, ou elas têm consciência de que os problemas talvez possam ser um pouquinho mais embaixo, Nicolás? Você diz uma associação psicossomática, é isso?
Eu acho que hoje já tem esse conceito, não é uma coisa assim de especialistas, é? Não, Acho não que não. digo psicossomático, mas assim, olha, eu sei que eu estou sentindo, sei lá, um sentimento de abandono, mas de um fulano de tal, de ciclana, ou de namorada, de namorado, de, enfim, parentes, mas essa coisa, as pessoas têm consciência de que isso é algo mais profundo que está sendo projetado momentaneamente naquela pessoa de plantão ali, no último caso. Eu ajudo. Você ajuda Eu nisso? ajudo. Por exemplo, pessoas que vêm com bursite, que já vão ser operadas, né? Aí eu pergunto, do que você tem raiva? O que tem raiva? É, porque todas essas inflamações são devidas à raiva, né? Otite, enfim, tudo que é ite, apendicite. E aí, então, às vezes eu vou um pouquinho para o passado, mas muito raramente. Eu pergunto o que aconteceu na sua infância, e aí vem. Aí vem. Depois A pessoa se lembra. Depois de fazer a rodada? Não. Não. Já quando eu estou começando a coisa inicial, né? Estou preenchendo aquela fichinha, estou conhecendo um pouco melhor aquela pessoa, as pessoas gostam de contar suas histórias. E aí, então, quando eu pergunto da raiva, vem. Ou uma coisa de infância, coisa de irmãos, coisas de brincadeiras, vem. E aí o resultado é maravilhoso. Quando a pessoa identifica, é uma maravilha. Não, eu gosto de enfatizar que o EFT, e principalmente quando está inserido nele o gama de 9, é muito bom para a integração de hemisfério cerebral. É um exercício maravilhoso e eu recomendo. Eu gostaria que você deixasse os contatos para as pessoas que tiverem interesse em entrar em contato com você. Como é que pode fazer por e-mail, Facebook, telefone? Eu vivo em São Paulo, o meu telefone é 11 3061 5356, o meu celular é 11 9, que São Paulo tem agora, 8457 7057. Estou no Face também, com Marie Nicolette Juliette Matulin. Eu tenho um site, nós somos todos um. E tenho um endereço de e-mail, Nicolette Lacerda, tudo junto, Com dois Nicolette T's, né? com 2 T's, @uol.com.br. Muito obrigada. Eu agradeço a Nicolette, que ela esclareceu sem dúvida muitas coisas aqui em relação ao gama de 9, que é um processo bastante rápido, mas importante da aplicação do EFT. E a gente sabe que realmente dá muito bom resultado, desde que bem aplicado pelo terapeuta indicado também, porque no meu modo de encarar, no modo de ver o processo do EFT, é saber como localizar os problemas e como atingir a meta adequadamente, acertadamente, né, para não ficar só na periferia e sim pegar bem no gene da situação, da gene do trauma, da gene do problema. Sem dúvidas aprendemos muito. Na próxima segunda-feira, às 14 horas, estaremos aqui novamente, provavelmente em Casa Nova, apresentando mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, bem como traz as técnicas, as tecnologias de ponta. Se precisar entrar em contato comigo, João Carlos Baldan, meu Facebook, o Skype também é João Carlos Baldan, estou à disposição. E desejo a todos uma boa semana e até a próxima segunda.